Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor, funcionamento. O capacitor é um componente fantástico. Eu adoro falar sobre capacitores. Deve ser porque eu trabalhei mais de 30 anos em uma fábrica de capacitores. E sei que esse componente tem muitos detalhes que a maioria dos técnicos desconhece. Hoje vou mostrar uma forma bem simples de explicar o funcionamento do capacitor. Vamos lá? O capacitor é composto por duas placas de material condutor separadas por um isolante chamado de dielétrico. A forma da figura é o capacitor planar, que é a forma mais comum para a construção de capacitores. As placas são normalmente construídas de alumínio e o dielétrico de plástico, papel, cerâmica, entre outros. Se os terminais das placas forem ligados a uma fonte de energia elétrica de tensão contínua, como uma pilha, por exemplo, algo fantástico acontece. As cargas se deslocam enchendo as placas de cargas. Aparece uma corrente elétrica no circuito. As cargas positivas se deslocam seguindo a direção do campo elétrico e em direção às cargas negativas. As cargas positivas são apaixonadas pelas cargas negativas. Não podem ficar longe delas. As cargas negativas também se deslocam e enchem a outra placa. Mas as cargas não conseguem se encontrarem. Existe uma barreira separando as placas, uma barreira isolante que impede esse encontro. O capacitor funciona como uma espécie de armadilha eletrônica para as cargas. As cargas são enganadas, são atraídas e depois são trancafiadas, encarceradas. Uma grande sacanagem com as cargas, vocês não acham? Esse processo é chamado de carregar o capacitor. Note um detalhe importante. Só existe corrente no circuito durante a carga do capacitor. Depois do capacitor carregado, a corrente no circuito cessa. É zero. Não esqueça disso. Ao final da carga, as cargas ficam presas nas placas, muito próximas. Ficam presas devido à força de atração que existe entre elas. Lembram da força de atração e repulsão? Assim, quando a fonte de energia é retirada, as cargas permanecem nas placas, junto ao dielétrico, umas atraindo as outras. O amor entre elas é grande, mas o muro erguido pelo dielétrico as mantém afastadas. A presença do campo elétrico através do dielétrico indica essa força de atração. E mais, você pode medir a presença desse campo elétrico. Você sabe como? Medindo a tensão nos terminais do capacitor carregado. Isso não é fantástico? Essa tensão está relacionada com o campo elétrico que mantém as cargas unidas. O capacitor ideal pode ficar nesse estado eternamente. Se daqui a 1 milhão de anos um ET chegar na Terra, ainda haverá o capacitor carregado e poderá até levar um choque de tocar nos terminais do capacitor. O capacitor serve para armazenar a energia elétrica. Se o capacitor for ligado através de condutores elétricos a um circuito externo, por exemplo, o circuito do LED com uma resistência, as cargas positivas encontram um caminho livre para alcançarem as cargas negativas. Então, as cargas se deslocam passando pelo LED que acende, até chegarem à placa com as cargas negativas. Uma corrente elétrica aparece no circuito do LED. Então, as cargas positivas se combinam com as cargas negativas, uma cancela a outra, vivendo felizes para sempre. Mas, ao contrário da pilha, somente as cargas armazenadas se deslocam, não são criadas cargas, e depois de algum tempo, todas as cargas estarão combinadas e a corrente elétrica cessa, e o LED apaga. E agora o que fazer? Não se desespere. É só carregar novamente o capacitor e depois descarregar para usar essa energia armazenada outra vez. Ao contrário da bateria, o capacitor pode fazer esse ciclo de carga e descarga praticamente a vida toda. Daqui a 1 milhão de anos,
Quando os ETs chegarem na Terra, ainda poderão carregar e descarregar o capacitor. Já a bateria, depois de alguns ciclos de carga e descarga, os componentes químicos se desgastam e pronto. Um dia a bateria tem fim. Só comprando uma nova. Quem tem celular sabe bem o que é isso. Nesse tutorial você viu uma forma simples, mas muito eficiente de mostrar o funcionamento do capacitor. Mas qual a relação entre as cargas elétricas, a tensão entre as placas e o valor da capacitância? Como controlar o valor da capacitância na construção do capacitor? Veremos isso nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!